Olá, sejam muito bem-vindos ao WeTrust Talks, o podcast que conversamos com empresas que estão transformando sua gestão de identidades com segurança e inovação, atingindo resultados reais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre cibersegurança adaptativa e como a inteligência artificial está impactando o futuro da gestão de identidades. E para isso, nós temos nosso convidado especial, Luiz Gustavo Pereira, CEO da Stefanini Cyber Brasil, uma empresa, uma multinacional brasileira, referência em soluções de segurança digital. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Dino, prazer estar aqui. Vamos para esse nosso bate-papo de hoje, né? Espero que a gente consiga trazer aí alguns insights, algumas informações interessantes aí para a audiência. Com certeza. E para quem ainda não conhece a Stefanini Cyber, você poderia nos trazer alguns números, falar um pouco sobre a empresa, em que áreas ela atua e como foi formada também essa multinacional brasileira que tanto nos orgulha? Claro. Bom, o Grupo Stefanini, né, ele é antigo, né, tem mais, acho que de 37 anos, né, e foi fundado pelo Marco Stefanini, e eu, na verdade, sou fundador da Protega, né, que comecei a Protega em 2002, né? Eu brinco quando era tudo mato em cibersegurança, né? Tava só começando, você batia nas portas e de empresa média, assim, e eles falavam, não, eu já tenho aqui na época era só antivírus, não era anti-malware, né? Não, já tenho aqui um AVG free. Eu falei, putz, um AVG free, meu. E o firewall? Não, o firewall eu tenho aqui um conhecido meu, faz aqui um firewall Linux. Eu falo, nossa, acho que vai ser difícil isso, né? Mas verdade. A coisa evoluiu, enfim. E aí, ano passado, né, ano retrasado, a Stefanini, ela já tinha uma iniciativa que se chamava Stefanini Cyber, né, já tinha ali uma joint venture com uma empresa israelense, isso depois foi encerrado, e ela adquiriu duas empresas, então adquiriu primeiro a Safer, depois a Protega, e dessa conjunção aí de três empresas nasceu a Stefanini Cyber Brasil, né? Só que ela já nasceu, como você bem comentou no início, com uma vocação de ser uma empresa internacional, e isso foi uma das coisas que mais me instigou a fazer parte desse projeto, né? Uma multinacional brasileira e de cibersegurança, né? De alta tecnologia, então era e ainda é um baita desafio. Que legal. Mas eu vou pedir para você para a gente dar um passo atrás. Então, você pulou de 2002 para 2024, eu acho, né? Sim. Então, e eu acabei de saber hoje que você tem um podcast sobre liderança e empreendedorismo, né? Então, queria fazer também, aproveitar esse parêntese, falar um pouco dessa experiência como fundador da Protega, como empresário, como líder, e que veio agora, né, a estar fazendo parte dessa nova multinacional. Pois é. Bom, nossa vida como empresário, como executivo, né, você deve saber bem, né, não é uma vida simples, fácil, tem muita pressão, muito estresse e tal. E em um determinado momento ali, eu comecei a estudar bastante sobre liderança e uma liderança do futuro. Aí veio o nome do podcast, o Líder do Futuro e a Mente Empreendedora. Porque sempre me instigava muito e que eu percebia que não era só o know-how técnico, né? O know-how técnico que faz um negócio prosperar. Ainda mais em tempos de IA, os hard skills estão cada vez mais fáceis de serem obtidos com uma IA. Então, e transmitidos, né? Exato. Então, eu comecei o podcast em 2016 e naquela época eu já pensava sobre isso. Eu falava, cara, o que é que vai diferenciar os grandes líderes de grandes empresas de um líder comum? E eu já imaginava que não seria o conhecimento técnico, eu imaginava que seria um algo a mais. Então, já de uma longa data aí, mais ou menos uns 15 anos, estudo bastante esse assunto, e aí depois resolvi criar, né, investir
nessa área, e aí acabou nascendo a ideia do podcast, né, que já tem aí desde 2016, no início ali dos podcasts, né, então já tem um certo tempinho aí, bastante episódio, quase 400 episódios no ar, tem bastante coisa lá. Que legal. E eu vou pedir um desafio aqui para você, para trazer para quem está nos ouvindo, resume aí desses 400 podcasts, quais são os soft skills que você entende, né, Luiz Gustavo, como muito importantes nesse momento que a gente está vivendo, né, final da década de 20, pós-pandemia. O que você vê como os principais soft skills que as pessoas com experiência ou que estão começando a carreira, que estão nos ouvindo, devem desenvolver? Eu passei por algumas fases, né, de amadurecimento, né, e eu morei, né, fora do Brasil durante 5 anos, em Nova York, onde eu empreendi lá. Então eu tive uma fase que era a mentalidade, né? Eu amo o Brasil, sou super nacionalista, mas eu percebia que a nossa mentalidade enquanto empreendedor profissional era diferente da mentalidade do americano. E eu via, porque eu estava vivendo em loco isso ali, né? Então eu tratei muito disso, atitude mental no início, né? Numa primeira etapa ali, atitude mental, né? Depois veio a pandemia, aí teve um outro tipo de desafio, né, que era você ser um bom administrador do estresse, da incerteza, da volatilidade, né, eu não sei se você se lembra, mas toda semana, não, agora vai liberar, agora não vai mais ter lockdown, agora acabou, e o negócio não acabava, né, aquele negócio só se prolongava e gerou uma disruptura muito grande nas empresas, trabalho remoto, aí veio trabalho remoto, outro desafio, como é que você lidera se você não está frente a frente com as pessoas, né? Porque quando você chega no escritório tradicional, pré-pandemia, se você chegasse e visse algum funcionário com uma cara meio esquisita, tal, o que você fazia? Vamos tomar um café, vamos almoçar, tal. Você já identificava o problema e já começava a atuar e agir em cima daquilo. Só que quando você está remoto, às vezes o cara nem abre a câmera. Como é que você vai saber que ele tem um problema? Então, isso gerou um outro tipo de desafio, que não tem nada a ver com hard skill, não tem nada a ver com a parte tecnológica, é uma parte humana. E mais recentemente, com o advento aí da IA, né, nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, ou 2 anos, tem toda uma outra gama de incertezas que deixa cada vez mais claro que definitivamente não vai ser mais o hard skill, né? Até tem pesquisas que falam que a IA vai substituir muito o executivo do colarinho branco, que eles falam, que é o executivo gestor de números, né? Fala, cara, isso aí a IA vai fazer. Né? Então você tem que ser um outro tipo de gestor, e nem gestor, você tem que ser um líder, né? Líder inspira pessoas, e IA não inspira pessoas. Então, para resumir essa conversa, né? Então, adaptabilidade frente a esse novo mundo de transformação extremamente acelerada, a gente vai falar bastante de IA, né? Então, adaptabilidade, sem dúvida nenhuma, sempre foi importante, mas agora mais do que nunca. Resiliência, né, para você passar pelas intempéries e que cada vez aumentam mais, né? Resiliência é outra coisa fundamental. E essa atitude positiva e otimista frente ao futuro, né? Essa atitude mental, né? Então, dá um exemplo de quando eu tive minha experiência lá nos Estados Unidos, né? A gente tem sim um pouco daquela síndrome de país subdesenvolvido. Né? A gente tem, por mais que a gente fale, não tenho, tal, quando você chega lá, você vê que você tem um pouco, né? Ou muito. Então, trabalhar sobre isso e sair daquela fase um pouco mais pessimista, um pouco mais, somos aqui os underdogs, né? Não, temos que trabalhar para pensar como uma pessoa excelente autoestima, excelente autoconfiança enquanto nação, aí não estou falando só indivíduo, como nação, tem que ter, né? Então, para mim, esses são os fatores aí fundamentais, eu acho que hoje para prosperar como líder, né? Aquele líder das antigas que só maneja número e processo, isso aí a IA faz. É verdade. Eu vou deixar aqui, então, mais de 400 podcasts resumidos, adaptabilidade, resiliência e atitude mental positiva. E deixa o convite aqui para o nosso público para assinar o podcast também. Sim, você tem no Apple Podcasts, né? Você encontra no YouTube, você encontra também no Spotify. Então é só procurar lá
A Mente do Líder do Futuro, ou O Líder do Futuro, e eu estou lá não como Luiz Gustavo Pereira, eu tive que dar uma padronizada, 3 nomes é muito grande, daí eu padronizei Gustavo Oliveira, você vai achar lá. Perfeito, tranquilo. E vamos passar para o nosso tema aqui então, Claro. da inteligência artificial e gestão de acessos e identidades. Nossas empresas, né, atuam no mercado de segurança da informação e atendemos empresas médias, empresas grandes, em sua maioria. E que desafios você tem visto, assim, olhando esse momento, né, pós-chat GPT, né, que desafios você tem visto nessas grandes organizações quando o assunto é gestão de identidades e acessos? Sim. Bom, tem alguns desafios, né? Então, um deles é a informação de cargos, funções, o que tem que acessar, o que não tem que acessar. Existe uma grande caos em muitas das empresas com relação a isso. Uma falta de organização, porque isso daí vem antes de você implantar um sistema de gestão tal como o da iTrust. Exatamente. Então, existe esse trabalho anterior. E isso, muitas vezes, é muito bagunçado. Então, se o cara não põe ordem nisso, ele não consegue implantar um sistema de gestão, né? Então, ele está até um passo atrás. Então, esse é um problema. Outro problema, sistemas muito antigos que não permitem você fazer uma boa governança de gestão de acesso, né? Então, aí você tem um outro tipo de problema. Você tem que primeiro resolver aquele software, aquele sistema legado, antigo. Só que a boa notícia, né? A boa notícia é que a modernização de aplicações, hoje, com o advento da IA, não é mais um bicho de 7 cabeças. Eu vejo, né, eu não estou na Stefanini Consultoria, mas eu acompanho a turma lá, e eles fazem muito projeto de modernização de aplicações, né, com IA. Então isso deixou de ser um tabu, melhor não mexer com isso, senão vai parar aqui a minha operação, vai parar a minha... Isso deixou de ser um problema. Está mudando, né? E desculpa te interromper, claro. Mas no recente lançamento agora da nova versão do ChatGPT, fizeram uma demonstração online de como gerar um programa, né? Então isso ilustra o que você está falando, né? Exatamente. Então eu vejo que esses são 2 grandes problemas. E depois tem um terceiro problema, que é empresas que compram muitas outras empresas. Elas começam a ficar com uma grande colcha de retalho, que são as que mais necessitam de um sistema de gestão de acesso, só que a complexidade de se dar início é tão grande que não inicia, né? Precisa de um apoio para que isso aconteça. Então, e não só de um apoio, aí eu vou entrar talvez em outra pergunta que talvez você me fizesse, né? Qual o risco de você não ter uma boa gestão de acesso? Ótima pergunta. Né? Isso é um risco enorme, né? Porque hoje, né, a gente vê, a gente acompanha, minha empresa é dedicada a isso, o vazamento de credencial, o aliciamento de funcionários, igual aconteceu aí do Banco Central, né? Que a gente vai falar mais adiante. Isso é uma das principais formas de ataque através de engenharia social, né? Então, se você não faz isso muito bem feito, você já tem uma porta aberta ali de risco enorme, né? Você tem um fator de risco ali digital gigantesco. Então, eu acho que deixou de ser uma coisa desejável a gestão de acesso e passou a ser uma coisa mandatória. Ninguém hoje tem uma empresa sem firewall. É verdade. Ninguém hoje tem uma empresa sem anti-malware nas estações e nos servidores. Não deveria também existir empresa sem uma boa solução de gestão de acessos, né? É verdade. A gente fala, Luiz Gustavo, que a partir de 100 funcionários e com certeza a partir de 500 funcionários, não é possível gerenciar com segurança hoje os acessos das pessoas aos sistemas. Nesse ambiente híbrido que você descreveu, né, sistemas dentro de casa, sistemas na nuvem, precisa ter um sistema de gestão de identidades. E uma vez as empresas não tiverem ERP, uma vez não tiverem CRM, estamos ainda no momento que a maioria não tem um IAM, mas tenho certeza que chegaremos lá. E achei muito interessante também você mencionar fusões e aquisições, né, como um dos desafios. Num dos episódios do nosso podcast, o Ricardo Freire fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre como a empresa dele está utilizando o sistema de gestão de identidades, no caso o Horácios da iTrust,
para facilitar o processo de aquisições, porque é uma empresa que cresce muito com aquisições. Então, ilustra bem, de novo, o que você mencionou. E eu passei, né, por esse processo recente, então eu sei bem a dor interna desse processo. Né? Não ia mencionar. Porque só quando a gente passa, né, que a gente vê. E em termos de riscos, né, você mencionou alguns deles aqui. Esses riscos de identidade de acessos, como vazamento de credenciais, chaves de API, né, que entra um pouco mais aí já um pouquinho da inteligência artificial, como é que os agentes, sistemas vão se intercomunicar. Você diria que o desafio maior é processo, é cultura, é tecnologia? Como é que você classificaria isso na experiência que você tem visto na prática hoje? Eu diria que é um mix das três coisas, né? Vamos pegar processo primeiro. Muita empresa não tem o processo. Então, se não tem o processo bem estabelecido, já complicou de cara. Porque como é que você vai implantar um sistema, né, que precisa ser implantado se você não organizar o processo antes? Então, esse é um ponto. Mas tem um pior, que é, você tem o processo, você acha que você está seguro porque você tem um processo, só que o processo é tipo lei que não pega, sabe? Entendi. Tipo, o processo não é utilizado. Aí é pior, porque você fica com uma falsa sensação de segurança. É verdade. A cultura, sem dúvida nenhuma, né? Tem empresas muito informais, tem empresas muito engessadas e por aí vai, né? E eu acho que dá para ter uma boa flexibilidade tendo um sistema desse, tá? Eu sou sempre a favor do caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Então, cultura é outro fator. Qual que era o terceiro mesmo que você comentou? Técnico. Técnico. Que você até mencionou na resposta anterior alguns, né? Exato. Problemas técnicos tem bastante, né, que eu comentei anteriormente. Então, é um mix dos três, né, na minha visão. Uma empresa pode ter mais um, outra mais outro, mas sempre tem um pouquinho dos três. Perfeito. E agora, chegando no assunto que você já deu o spoiler, né? Esse ataque, essa invasão aos sistemas de conta reserva, né? Sim. Mantidos pelo Banco Central através de uma empresa prestadora de serviços de tecnologia, ele é o tipo de ataque que demonstra, né, a importância do que nós estamos falando aqui, né? De como a gestão de acessos dentro de uma empresa pode levar a um problema que se espalha para os seus clientes, às vezes para os seus fornecedores também, né? Que lições você acredita que o mercado tem que absorver desse evento, pensando daqui para frente? Olha, eu lido bastante com o mercado financeiro, né? Tenho muitos clientes do mercado financeiro e é uma área que eu, particularmente, me dedico muito, atendo diretamente muitos clientes, né? E sei que o Banco Central tem muitos controles, tem uma turma boa lá. Agora, isso mostra que por mais que você tenha uma grande estratégia, grandes soluções e grandes processos implantados, segurança 100%, risco zero não existe. Não existe, ponto. É verdade. Não existe. Então você tem que fazer uma série de ações para você conseguir prevenir ou diminuir estatisticamente ao mínimo possível um fato como esse. Tá? Então eu vou tentar aqui ver se eu me lembro de elencar todos aqui sem cola de tudo isso daí, né? Bom, um elemento é você ter uma boa organização da gestão de acesso. Quem pode o quê, quando e por quê, né? Então isso precisa estar muito bem estabelecido processualmente, a organização da informação, a manutenção da informação, porque às vezes a pessoa até implanta, implantei aqui a solução de IAM, legal, e parou, porque toda hora está saindo gente, entrando gente. Então é um negócio vivo, você não pode largar, tem que dar uma manutenção nisso. Então isso é um outro problema também que eu esqueci de mencionar na outra pergunta, mas já falo agora. Então isso é uma questão. Aí você falou, chaves de API vazadas. Um outro problema que você pode resolver com uma solução de PAN, né? De acesso privilegiado, que você faz uma gestão disso. Então já estamos falando de um outro tipo de solução, né? Além disso, você tem que ter também, se possível, né, que é a cereja do bolo que eu comento, é o Zero Trust Network,
né, que trabalha conjuntamente com o sistema de gestão de uma maneira incrível. Eu não sei se o Banco Central tinha ou não tinha um Zero Trust Network, tá? Não sei. Mas se não tinha, isso poderia ter ajudado a minimizar o problema. Também tem outro tipo de solução, que é de Threat Intel, né, onde você fica verificando se tem credencial da sua empresa vazada na Dark Web. Então, veja que não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Tem uma estratégia, uma composição de layers de segurança em vários frontes que vai resolver isso. E tem um estudo da McKinsey, você já deve ter visto, que é a maturidade da cibersegurança, né? Então, desde a empresa que não tem maturidade nenhuma, zero, até a top de linha, que seria a preventiva, né? Então, quando eu vejo uma solução como da iTrust, eu classifico ela não só como a gestão do dia a dia, mas ela é preventiva. Porque ela não bloqueia ataque, ela previne ataque, é diferente. Exatamente. Então, às vezes, a maturidade da empresa ela ainda está em bloquear. Ela não está pensando em prevenir, né? E até pensando nisso, né, esse ano, não lembro se a gente em outra oportunidade conversou sobre isso, mas a gente até lançou um serviço, né, que se chama CROC, que é Cyber Risk Operating Center, que é o quê? Eu identificar, através de telemetria da rede, automaticamente, não como consultoria ou como auditoria, eu identificar o risco em tempo real da empresa. Maravilha. Tá? Então, no risco em tempo real da empresa, eu posso pegar problemas como gestão de acesso, que está indevido. E isso vai alertar, vai gerar um trigger lá. E o risco, todo mundo que eu já implantei, não existe risco zero. Dá para você manter, às vezes, em níveis baixos. Claro. Mas, de vez em quando, acontece um novo episódio e aquele risco sobe. Sim. Né? E aí você tem que mitigar. Mas como é que você tem visibilidade do risco se você não tem um serviço ou uma solução que você identifica risco digital? Esse é outro problema. E falando do mercado financeiro, para fechar, né, existem duas grandes fronteiras do mercado financeiro, que aí vai de encontro a esse problema aí do Banco Central, né, que é risco de terceiro, que o terceiro é uma outra empresa na qual você não tem ingerência. Então, como é que você resolve isso? Isso é um outro problema. Né? E às vezes o terceiro está com acesso dentro da sua empresa a coisa que ele não deveria. Exatamente. Então, isso é outra dimensão da gestão de acesso, né? E especialmente crítico para o setor financeiro. E a outra dimensão é o colaborador em si, que também é outra dimensão difícil de você resolver. É como enxugar gelo. Exato. Está sempre molhado. Tá sempre e às vezes a gente tem que colocar controles, eu costumo dizer, que até protegem o colaborador dele mesmo. Né? Exato. Com segregação de funções e outras técnicas, né? Para que a pessoa não consiga fazer dentro do sistema alguma coisa que talvez alguém usando a conta dele indevidamente ou caso recente, através de aliciamento, né, pega a pessoa no momento vulnerável e acaba acontecendo. Né? Então, isso a gente observa e nós observamos também, acredito que você tenha observado, que no mercado financeiro subiu um pouquinho a régua, né, depois desse evento, né, principalmente no sentido da conformidade de segurança dos fornecedores. Né? Vocês chegaram a observar isso também? Muito. Algumas instituições financeiras grandes vieram até a gente, né, e particularmente até a mim, buscando algo a mais, alguma coisa a mais nesse sentido. Então, ainda não posso falar aqui qual é o projeto, né, nem quem é o santo, nem quem é o milagre ainda, mas sim, tenho visto intensamente isso, tá? Não é pouco não. Tá? Claro. Intensamente. Já antes desse episódio e agora após o episódio piorou, né? É verdade. E eu imagino, né, que fazendo especulação, obviamente, que nesse algo a mais vai entrar a inteligência artificial, né? Porque promete-se muita coisa e a nova IA generativa, né, promete muitas facilidades. Então, entrando já até direto no assunto aqui principal da nossa conversa, sabemos, né, que a Stefanini Cyber vem utilizando a IA, né, já em várias frentes, tivemos uma conversa recentemente sobre isso, e
Antes de perguntar, eu queria só posicionar aqui para a audiência, né? A gente vai falar aqui de cibersegurança adaptativa, né? Que é o uso da inteligência artificial para se adaptar às ameaças, né? E em termos de inteligência artificial, a gente sabe que existem diversas categorias. Eu procurei resumir aqui em 3, né? Para a gente balizar o debate. Nós temos a inteligência artificial programada, né, aquela que está o código de computador que não muda. Temos a inteligência estocástica, tipicamente representada pelas redes neurais. E temos a generativa, que é uma variante dessa IA estocástica, né? Como é que vocês já estão aplicando a inteligência artificial, especificamente aí na área de IAM, mas expandindo um pouco mais? Vamos aproveitar que o teu conhecimento, né, muito amplo sobre segurança da informação. Como isso tem impactado já o dia a dia dos clientes, ou como é que você está vendo que isso vai impactar daqui para frente? Sim. Você sabe que eu tive uma vantagem, vamos dizer assim, de entrar para o Grupo Stefanini, né? Por que essa vantagem? Porque inteligência artificial dentro do Grupo Stefanini não é novidade. Há mais de 10 anos, eles já têm uma torre, eles já tinham adquirido uma empresa que trabalhava com isso há 10 anos, mais de 10 anos atrás, acho que 13, se não me falha a memória. Fantástico. Então, eu peguei carona nisso. Eu peguei já uma infra muito boa, muito bem montada, e aí eu tenho um time, né, de inovação que atua sobre isso e a criação de soluções baseadas em inteligência artificial, né, que podem ser standalone, que pode ser acoplada a alguma solução de mercado. Tá? Então, eu gosto de dizer que eu tive a sorte, né, de ter isso à minha disposição. Sorte é preparação e oportunidade. Né? O Tiger Woods falava nisso, né? O Tiger Woods todo mundo deve conhecer, né? Um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, e o pessoal falava, nossa, mas você não tem sorte, né? Às vezes você dá aquela tacada e faz hole in one, né? Acerta de primeira. Ele falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Que é isso que você falou, né? Enfim, mas eu gosto de falar que é um pouco aí de sorte e a oportunidade de ter tido isso na minha mão. Então, isso já vem de algum tempo, e esse ano em especial, né, a gente tem uma estratégia, né, que é a AI First, né, que é Artificial Intelligence First. O que quer dizer isso daí? Quando eu vou pensar resolver um problema, resolver uma necessidade, eu penso sempre primeiro com inteligência artificial. Sempre. Às vezes não dá para resolver, mas boa parte das vezes é possível se resolver aquilo com inteligência artificial. Então disso vem nascendo uma série de iniciativas, né? A mais antiga e mais madura que a gente possui é para o SOC, né? O Security Operating Center. Então hoje eu já tenho uma série de implantações disso, uma série de clientes, né? E o que a gente chama de augmentation. O que é o augmentation, né? É o analista se utilizar da inteligência artificial para acelerar e qualificar ainda mais o seu trabalho. Tá? Isso é fantástico, né? Então, uma análise, né, de um novo incidente no SOC gera normalmente, qualquer SOC, se for perguntar por aí, qualquer player do mercado, gera aí 20 a 30 minutos a análise de um incidente, né, para ver se realmente ele é crítico daquele jeito, para ver se ele não é um falso positivo e por aí vai. Com a inteligência artificial, a gente reduziu isso para 1 segundo. Ótimo. Até porque 20, 30 minutos, né? Hoje em dia, com as ameaças que a gente tem, pode ser tempo demasiado. Né? Não vou contar aqui qual é o milagre, não vou contar exatamente como funciona o nosso algoritmo, como que funciona a nossa tecnologia, mas o fato é que através de uma série de coleta, de uma série de informações, que seria humanamente impossível fazer em 1 segundo, porque, como eu te comentei, o analista demora 20 a 30 minutos, dependendo da complexidade do incidente, que pode ser de gestão de acesso, né? Hoje a gente consegue fazer em 1 segundo. E mais, a gente teve aí um breakthrough esse ano, e agora eu consigo fazer o que se chama de SOCless. O que é o SOCless? Explica pra gente. O que é o SOCless? Chega um incidente para mim,
Então, em 1 segundo, eu consigo fazer a avaliação desse incidente, se ele é verdadeiro, se não é, que tipo que ele a criticidade, etc, etc, com inteligência artificial em 1 segundo, né, esse refinamento. Automaticamente, eu já emito o alerta, a resolução, o esclarecimento daquele problema, daquele caso de uso, que pode inclusive ser novo, e de acordo, claro, como é que funciona a nossa relação com cada cliente, que tem acordos diferentes, mas eu já resolvo o incidente para ele automaticamente em 1 segundo. Fantástico. Que é o Soclas. É sem precisar de ninguém botar a mão. Tá? Isso já está acontecendo. Tá? Então, hoje, eu diminuí em mais de 90% o tempo de resolução de incidentes, mais de 90% do tempo, e a acuracidade subiu muito. Porque o analista também erra, o analista é humano. Exato. Humanos erram. Mas a IA não erra? Erra, 0,001% erra. Então a gente fica evoluindo isso. Às vezes o pessoal fala, mas tem erro. O analista erra mais que 0,001, né? Exato. Ele erra mais, então a gente evoluiu. E imagino que você pode colocar uma segunda IA ainda avaliando aquela primeira, em mais 1 segundo você tendo uma avaliação de um possível erro, né? Aí uma pergunta que sempre vem aliada a essa, talvez você fizesse, talvez não, mas talvez o pessoal em casa esteja pensando sobre isso. E agora, o que você vai fazer com esse monte de N1? Eu vou elevar eles para N3. Exatamente. Porque aí eu vou deixar o cara, primeiro, até com uma tarefa muito mais elegante, muito mais aprofundada, eu vou subir a barra deles, né? Então, eu consigo atuar em mais clientes. Então, as pessoas não somem, elas sobem. Essa pergunta, ela também vem de quem não sabe a falta de profissionais que tem no mercado. Exato. Né? Porque você está gerando oportunidades, né, para esses profissionais subirem de nível, literalmente, N1, N2, Exato. N3, né? Mas talvez você não tivesse profissionais para contratar para expandir os seus serviços. Exato. Né? E agora, né, para IAM, nós estamos já no forno, né, ainda também não vou contar aqui o milagre, mas a gente também está no forno com uma série de iniciativas. Essa ainda não está na rua, não está em produção, está em fase de teste, mas que brevemente eu quero trocar figurinhas aí com vocês, porque eu acho que vai resolver alguns daqueles dilemas que eu comentei no início, que vocês dependem de um parceiro, vocês dependem de uma empresa que auxilie vocês em fazer a implantação, a sustentação do ambiente, etc, etc, e que é muito dependente de mão de obra, que é uma coisa muito manual, muito manual. Então, sempre que eu vejo coisas muito manuais, já me dá um flag assim, de oportunidade. De possível aplicação da inteligência artificial. Aí, exatamente, né? Exatamente. Muito legal. Acho que você está trazendo aqui umas novidades de primeira mão para a nossa audiência, muito interessantes. E ver uma empresa brasileira implementando esse nível de avanço de tecnologia é sempre um orgulho para nós. Sim. E você aqui já passou até por algumas das perguntas que eu iria fazer, Luiz Gustavo. Acho que podemos passar... Esse é o problema quando eu leio o roteiro antes. Eu fico com o negócio na cabeça, já começo a falar uma coisa atrás da outra. Não tem problema. O papo está muito, muito bom. E pensando na empresa que já tem, né, já está um pouco mais evoluída, já está com um sistema de IAM implantado, né, aqui é uma pergunta talvez um pouco aberta, né? Mas você vê oportunidades da utilização da IA para melhorar a gestão de identidades? Porque aquela empresa que já está no nível 3 de maturidade, já está fazendo melhoria contínua, teve alguma experiência já com isso? Gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Olha, o que eu vejo, né? É um processo moroso, é um processo muito dependente, como eu comentei, da mão de obra, né? E se a empresa é muito grande, geralmente ela tem isso um pouco mais maduro implantado. Mas também, como ela é muito grande, o nível de movimentação dos funcionários e das funções, etc., quem está em casa vai entender o que eu estou falando, sempre tem alguém reclamando que não tem acesso a alguma coisa. E sempre tem alguém com acesso indevido que não deveria ter alguma coisa. Mais do que precisa. Exato. Né? Então a IA bem treinada, ela pode identificar isso
e dá de mão beijada para o analista da empresa o que é que ele tem que modificar no sistema de IAM. Por exemplo, essa é uma das aplicações que a gente está trabalhando em cima. Tá? Perfeito. E a outra é, aí para quem está um pouco menos de maturidade, ou até bastante maturidade, o cara comprou uma outra empresa. Então, estou com uma maturidade muito grande. Comprou uma outra empresa, pronto. A maturidade já voltou para baixo, porque bagunçou. Né? Então, como é que você prepara essa informação, né, mastiga ela, refina ela, afina ela para imputar no sistema? Né? A IA pode fazer isso de uma maneira bastante inteligente. Não quer dizer que é fácil criar um agente para fazer isso aí, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é possível. Sim. Né? É possível, tá? E, então tem algumas dessas coisas que estão, como eu comentei, estão no forno, né? No momento aí desse ano deve sair. E a gente sabe que ter os dados corretos para entrar no processo de gestão de identidades é fundamental, né? Um analista do Gartner uma vez falou numa palestra, né? Garbage in, garbage out, ou seja, se você joga dados sujos para dentro, vai sair sujeira do outro lado, né? Então eu entendo perfeitamente o que você está falando sobre essa necessidade da estruturação, né, do processo e do dado para você entrar no sistema da forma correta. E tem até outra, né? Se você colocar uma IA para aprender a característica e o perfil de cada funcionário, dos milhares de funcionários da sua empresa, você começa a classificar e colocar eles em caixinhas de IAM antes de jogar dentro do sistema. Então, você consegue até prever a necessidade, não prever, mas entender a necessidade atual versus quando você fez a avaliação ou alguma empresa fez uma consultoria para você para implantar os dados e tal, só que muda. A necessidade do negócio muda. Novos sistemas aparecem, né? Então, se você entende o perfil dos usuários, você consegue compreender a nova necessidade e atuar sobre isso. Agora, fazer isso com humanos seria um negócio inviável, você ficar fazendo isso o tempo todo. Né? É verdade. Mas uma IA não tira férias, não dorme, né? não pede aumento, então você consegue fazer isso de uma maneira constante e frequente. Né? É verdade. E nessa linha do augmentation, né? Nosso objetivo aqui é fazer uma entrevista, mas eu vou trazer alguns assuntos do nosso sistema também, que eu acho que vão ser fermento aqui para a nossa conversa. Claro. Nós lançamos no primeiro semestre desse ano uma funcionalidade muito na linha do augmentation, né? Porque quando você tem dentro do processo de solicitação de acessos, tem que passar, vamos dizer assim, pela aprovação do gestor. É um caso clássico, né, na gestão de acessos. Só que esse gestor tem 1000 outras coisas para fazer do que ficar aprovando o acesso no dia a dia. Isso aí só acontece em outras empresas. Então, a gente lançou uma ferramenta com 2 características de inteligência artificial. O sistema pode ser preparado para chamar uma inteligência artificial que responde, se dá para aprovar aquilo ou não, e também você consegue colocar regras dentro do sistema, que aí você coloca naquela IA mais antiga de programação de regras, você coloca as regras. Então, por exemplo, uma regra bastante comum seria, se o perfil é de risco baixo, né, e se a pessoa está nos cargos tais, aprova direto essa solicitação, não precisa passar pela aprovação do gestor, tira o tempo da pessoa, né, devolve o tempo para a pessoa, para que ela possa fazer outras atividades mais nobres, como você relatou ali do N1, que tem a oportunidade de ir para o N3. E dentro dessa linha que você está falando, acho que é importante depois a gente até trocar uma figurinha mesmo, no segundo semestre agora a gente vai ter uma funcionalidade que apoia o nosso cliente a gerenciar o RBAC, né, o acesso baseado em funções ou cargos, né? Então, você estava falando, eu estava imaginando, tem alguma complementaridade aí com essa funcionalidade, porque a gente também quer trazer ferramentas que apoiam o nosso parceiro implementador, né, e sustentador da solução, para que ele possa gerenciar isso de uma forma que custe menos no tempo desses profissionais também. Não, é por aí. Eu acho que vocês estão pegando em pontos muito importantes, né, que dão muito trabalho, roubam o tempo tanto da empresa que está implantando, que tem o IAM, que precisa do IAM, quanto da empresa que implanta o IAM, que aí é a história que você comentou do augmentation, para quem está implantando, conseguir fazer mais
com a mesma quantidade de recursos, né? Então eu acho isso sensacional, já estou curioso, depois já quero conhecer. Estamos alinhados aí, porque eu penso como você, né? A IA tem que servir para aumentar a nossa capacidade mesmo. Sim. E tem, claro, uma tendência que é conversada aí, aqui a gente pode expandir também para fora um pouco da gestão de identidades, mas essa tendência de confiar demais na IA, né? Sabemos que a IA generativa, ela alucina, ela comete erros, né? Como é que você está vendo essa tendência de confiar demais na IA? Como é que você vê os riscos associados a isso? E como evitar essa sensação que talvez possa levar também a uma falsa segurança, né? No sentido de que a IA pode resolver isso para mim, mas eu devo fazer algum check, eu devo confiar 100%? Como é que você vê isso? Você sabe que uns meses atrás, uma empresa me pediu para fazer uma palestra dos riscos da IA, exatamente esse assunto, né? Maravilha. Então, levantei ali, fiz um apanhado dos 10 principais riscos, não vou me lembrar agora dos 10 principais, mas vou me lembrar dos principais, tá? Bom, acho que a primeira grande coisa, acho que já está ficando cada vez mais claro, pelo menos para o pessoal de TI, entende mais, mas talvez o pessoal de negócio, às vezes não fique tão claro isso para eles, né? Talvez alguém aqui esteja ouvindo que é mais da área de negócio, não é tanto da área de TI. Tudo que você jogar numa IA, numa LLM pública, se torna público. Isso é muito importante saber. Né? Então, isso é um baita problema, um baita risco, né? E os gestores de TI ficam de cabelo em pé com isso, porque fica uma briga. O negócio não quer ficar para trás de não usar a IA, mas TI tem que fazer um enforcement ali de alguma coisa, né? Então, a solução simples é barra tudo e acabou. Só que todo dia surgem novos sites, novos aplicativos. É difícil do pessoal de TI conseguir barrar tudo, né? Então já existem soluções que barram. Claro. Soluções, vamos dizer assim, duvidosas do seu propósito e a sua origem, né? Já existem soluções que barram isso e mantêm essa lista atualizada. Isso é um jeito, né? Existem outros tipos de soluções que é como se fosse DLP, né, para não vazamento de dados confidenciais, dados que não deveriam ser vazados, que ele fica entre as LLMs públicas e os endpoints, e ouvindo e lendo tudo que está sendo trafegado para uma LLM. Perfeito. E ele bloqueia. Então esse é outro risco, mas tem solução para isso já, né? Existem outros riscos associados à LLM. Se um atacante conseguir chegar até a sua LLM, seja pública ou privada, ele pode, através de engenharia social, manipular a IA. E ele pode usar outra IA para tentar manipular a sua IA. E através dessa manipulação ele extrair informação que não deveria ser vazada. Esse é um outro tipo de problema. É muito interessante. Esse é um outro tipo de problema que já começa a acontecer. Isso para o uso da IA, né? Para o uso da IA. Agora, a IA como vetor de ataque, então nem se fala, né? Eu brinco que a gente tem que equiparar o jogo, né? Se você vai para uma guerra e o seu oponente está com um tanque, você vai a pé? Não tem como lutar, né? Então é mais ou menos isso que está no momento. Se você vai à guerra cyber war, do outro lado os atacantes estão usando o IA e você vai de peito aberto, vai perder. Porque a velocidade computacional, de processamento, de tomada de decisão, de lançar, né, diversos tipos de ataques simultâneos, explorar vulnerabilidade, é um negócio de louco. É incomparável, né? Se você não usar IA, você já ficou fora do jogo. Então a gente tem que equiparar esse jogo, né? E é uma briga constante para o cara sobe aqui uma nova estratégia, você sobe aqui uma nova estratégia de defesa, né? Sim. E esse também é um dos pontos aqui para a gente conversar, né? A utilização da IA, né, na detecção e resposta, né? Justamente por conta dessa velocidade, né? E vejo então que vocês estão investindo tanto em serviços, né, e produtos para apoiar as empresas nisso, né? Exato. E essa
resposta a incidente pode não, será sempre muito conectada até a sistemas de gestão de acesso. Porque às vezes a história está sendo uma credencial, está sendo explorada, né? Ou algumas credenciais estão sendo exploradas. Exatamente. E isso já tem que ter uma atuação direta sobre um sistema desse. Então, até automações nesse sentido são interessantes, porque é o que eu falei, você tem que equiparar o jogo. Então, se o cara está atacando do outro lado, explorando uma série de situações, e você está aqui humanamente atuando, a sua velocidade vai ser pior, vai ser mais lenta. Então, você tem que ter algum tipo de automação e muitas dessas automações serão baseadas em IA. Então, isso não é o futuro, né? Isso é o momento presente, atual. Isso verdade. Não é mais futuro, isso não é mais futuro, isso já é real, né? E aí, aproveitando, né, o nosso sistema de AM Horácios, ele provê uma série de serviços web, né, que podem ser acionados em integração com essa resposta a um ataque, né? O exemplo clássico é o que você mencionou, né? Acessa o sistema de IAM, detectando que a conta do Dino foi violada e manda bloquear todos os meus acessos na organização de forma preventiva, né? Então, isso é algo muito já disponível há bastante tempo. E esse ano, Luiz Gustavo, a gente foi a primeira empresa brasileira a anunciar o suporte ao protocolo MCP, que é o protocolo que permite que agentes de IA conversem de uma forma mais fácil. Então, nós estamos nessa fase agora de implantação, né, para entregar isso ali pelo final do ano, que é o suporte ao protocolo MCP, de forma que os seus agentes de IA, né, que estão no SOC-less, possam acionar de uma forma simples e fácil, né, os serviços que a gente provê no sistema de gestão de identidades. Então, a gente também acredita muito, né, que a inteligência artificial vai revolucionar a forma como a gente utiliza, principalmente no ponto que você falou, a velocidade da capacidade da velocidade de análise e resposta, né? E a gente tem que estar preparado como um sistema de gestão de identidades, está integrado nessa proteção ao cliente, né? Então, a gente está tentando se antecipar a essas necessidades. Bom, que legal. Quem sabe quando sair isso daí a gente não consiga unir forças para já ter um agente que já aciona o sistema para bloquear determinadas credenciais muito rapidamente, né? Depois, claro, se for liberar tal, aí vem um humano e libera. E faz a análise de 20 minutos, né? Exato. Mas na análise de 1 segundo a gente consegue fazer um bloqueio preventivo, exato, né? Isso poderia, vamos imaginar aqui, né? Extrapolando, poderia ter resolvido o caso lá da CVM. Talvez. Talvez. Né? É verdade. E olhando daqui para frente, né? Eu costumo falar de certa forma brincando, mas no fundo eu acredito mesmo nisso. Eu trabalhei com redes neurais artificiais no meu mestrado, ainda antes do ano 2000, não precisamos dizer em que ano foi, né? E eu acredito, Gustavo, que a gente está na pré-história da inteligência artificial. O que vai vir pela frente, eu não me atrevo a imaginar, né? Já tem gente falando que a internet vai ser somente habitada por robôs de inteligência artificial que vão ficar navegando na internet aquilo que a gente manda eles fazerem para nós, né? E isso vai mudar completamente como a internet vai ser no futuro, né? Mas eu sei que a nossa bola de cristal às vezes está um pouco empoeirada, desculpe. A nossa bola de cristal está um pouco empoeirada, mas como é que você enxerga o futuro, né, da gestão de acessos com todas essas mudanças que a inteligência artificial está fazendo? Você vê alguma área que vai ser mais impactada, alguma área que vai ser menos impactada? Olha, poucas áreas não serão impactadas, né? Poucas áreas não serão impactadas e algumas serão muito impactadas, né? E dá uma ideia aqui, né? Por exemplo, que talvez vocês já estejam pensando sobre isso. Será que a gente vai precisar de front-end de software? É uma grande pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Talvez não. Porque você vai conversar em linguagem natural com o sistema aí da eTrust e vai pedir o que você quer, por exemplo. Para que você precisa saber qual é o caminho? Qual é o menu que eu tenho que clicar, né? Precisa saber, né? Não, mas se eu quiser um gráfico, tá? Você pede o gráfico. Ele te dá. Não, mas eu quero uma estatística. Bom, pede a estatística, né? Então, eu acho que isso
Já está acontecendo, eu já conheço algumas soluções, não de IAM, mas outras coisas, já está acontecendo isso, né? Você tem também coisas como uma Lovable da vida, que faz, não sei quem conhece, talvez muita gente conheça, mas quem não conhece, Que é importante isso. Uma empresa, isso eu não me lembro se é norueguesa ou sueca, acho que é sueca, que tem toda uma IA para automatizar a criação de front-ends, né, websites, etc. Você faz aquilo lá em segundos, sem saber código, negócio de louco, né? Então isso, por exemplo, vai gerar uma disruptura em quem cria front-end. Já está criando. Né? E por aí vai, né? Então tudo que é muito manual, repetitivo, baseado em dados, o potencial de transformação da IA é fenomenal, né? A transformação, por exemplo, da análise de contratos para advogados é brutal, brutal. Tem uma empresa dentro do grupo Stefanini que faz isso, né? Automação com IA da avaliação e análise de contratos, né? Chama NIU, N-I-U, e faz um negócio de louco isso daí, né? E por aí vai, né? Uma série aí é só botar a cabeça para funcionar que a gente começa a pensar em tudo que dá para atuar e mudar e melhorar e evoluir, tudo que é baseado em dados, né? O novo ouro, né, são dados. É verdade. Né? E o que você falou me lembra um aspecto que para mim foi também uma surpresa, mas um pouco antes do aparecimento do ChatGPT, se comentava que eu tenho artigos que dizem, uma das últimas profissões a ser automatizada era o programador. Em 2 anos, passou a ser uma das primeiras profissões que vai ser automatizada pela inteligência artificial. Então, o trabalho intelectual, seja criativo, né, designer, arte, escrita de texto, copywriting e programação, são os trabalhos que mais rapidamente estão sendo automatizados, né? Marketing, né? Tem muita coisa de marketing. E aquilo a gente volta ao início, né, do nosso bate-papo, né? Que é as habilidades mais humanas, né? Que é menos lógica, menos computacional, né, no nosso cérebro, que são as criativas, de inovação, de gerar disrupções, etc. Isso vai ter um valor muito importante. É muito importante. Porque a IA não vai inspirar ninguém, né? Vou falar um discurso inspirador, eu sei que é uma IA. Não vai me inspirar em nada, né? E então, o fator humano, eu acho que ele vai ser cada vez mais preponderante, mais relevante ainda do que já é. Só que vai ser mais, porque vai ficar mais claro, né, a diferença entre ali um profissional que tem essa característica, seja a área que for, de um profissional que é só by the book. O by the book aí a faz. E aí voltamos a 2016, né? Quando você já tinha essa visão, né? Exato. Interessante ver como ela se concretizou, né? Da necessidade do modelo mental, do modelo de liderança, né? E de que essa é a verdadeira diferença que a gente tem em relação às máquinas, né? Porque, no fundo, a IA é uma máquina, né? 9 anos atrás, isso ainda era muito incipiente, né? Acho que ainda era muito pioneiro demais, sabe? 9 anos é muito demais. Depois do ChatGPT, a explosão do ChatGPT, né, das IAs, isso está ficando cada vez mais claro, né? E vai ficar mais claro ainda quando a gente tiver um monte de agentes nas nossas empresas fazendo um monte de coisas que antes eram gerentes que faziam. Eram gestores que faziam. E aí você vai ter um agente que vai fazer. É verdade. Na minha lista eu fui até o programador, mas possivelmente aquele gerente que só olha dados e faz um trabalho processual também vai ser automatizado. Vou dar um exemplo aqui, né? Não é para substituir o diretor de vendas, não é isso. Mas a função do diretor de vendas vai ter que mudar. Sim. Porque eu ficar checando pipeline com um monte de vendedor, eu ponho um agente de IA para fazer isso. Para atualizar o pipeline, aí eu vou discutir estratégia, né? Eu não vou ficar discutindo, você atualizou, não sei o quê, né? Posso criar um agente que fica perguntando, Dino, tô vendo aqui que você não mexeu nessa oportunidade no seu CRM faz 1 mês, não tem mais nada lá? Parou? Posso fazer uma IA para fazer isso, não precisa ser uma pessoa.
Exatamente. E essa provocação eu acho muito positiva, porque nós, como líderes e executivos, a gente está sempre querendo que as pessoas contribuam com o que elas têm de melhor, né? E um executivo para cobrar os outros não é exatamente o melhor emprego do tempo, mas muitas vezes é necessário. A gente sabe que os processos existem também porque a gente precisa deles. Mas tudo aquilo que a gente consegue automatizar, e agora podendo automatizar funções até de gestão, traz mais tempo ainda para pensar estrategicamente e, no fundo, uma das análises que eu li da Goldman Sachs, há uma expectativa muito grande de um ganho de produtividade, né? Porque a gente tem essa necessidade como nação, né, ou como até as nações, crescimento do PIB. Como é que o produto interno bruto cresce? Ele cresce com o aumento da população, cresce com o aumento das transações, mas os grandes diferenciais históricos são os aumentos de produtividade, a revolução industrial, a internet, a automação, né? E se pensa agora, né, e é bastante plausível, eu acredito nisso, que a IA vai trazer um novo ganho de aumento de produtividade nas nossas atividades. E nós, né, empresários, outros líderes que estão ouvindo aí, eu acho que existe uma oportunidade muito grande para a gente ter um salto de produtividade no Brasil sem depender de iniciativa pública, só com a iniciativa privada, né? Tudo bem, voltando, né, ter a sorte de estar dentro de um grupo que já tinha isso muito mastigado, muito avançado, muito evoluído, ok, mas não é também um bicho de sete cabeças, né? Para alguém começar e daqui a um tempo começar a fazer isso girar, ou pedir ajuda mesmo para empresas que já estão um pouco adiantadas nesse quesito. O que não pode é ficar parado esperando o bonde passar, porque esse bonde está passando e não é nem bonde, né? Eu acho que é um supersônico passando. É verdade. Eu acredito também que a gente está vivendo um momento de revolução tão importante quanto o advento da internet, sabe? Acho que as oportunidades que vêm aqui para frente são inimagináveis, muitas delas a gente imagina, né? Assim como você lá em 2016 imaginou um podcast e acertou em diversos alvos, né? Eu acho que a gente também está num momento em que muitas coisas vão acontecer aqui para frente, que a gente tem uma vaga ideia de como isso vai acontecer, mas vai trazer ganhos de produtividade, vão trazer muitos ganhos para todas as profissões que trabalham, né, com a parte intelectual, a parte de dados. Falamos aqui, né, de programação, design, copywriting, mas tem diversas outras, né? A gente já vê usos na arquitetura, por exemplo, alguns usos em engenharia. Então, colocar a inteligência artificial na mão das pessoas, né, é o que cria os casos de uso, né, como a gente fala na nossa área, né, que vão nos trazer essas inovações. Sem dúvida nenhuma. Eu acho entusiasmante isso, né? Tem gente que fica com medo, eu já gosto. Eu também, tanto que o nosso papo aqui ele até enveredou por uma linha que a gente não estava no nosso roteiro, mas achei muito importante a gente falar sobre isso, porque acredito que quem está nos ouvindo, né, além da cibersegurança adaptativa, né, que é o tema principal que a gente está conversando, a inteligência artificial permeia todas as nossas atividades, né? Uma outra, você falou, né, de cibersegurança adaptativa, e uma coisa que, né, a gente também fez, já está pronto, e a gente já está implantado, já está em uso, né, é para o serviço gerenciado, né? Então, se eu for vender hoje, por exemplo, um serviço gerenciado baseado nas soluções da iTrust, né, a empresa fala, você toca aqui para mim, mais a sustentação desse ambiente, né? Eu consigo fazer isso hoje híbrido, né, com uma IA fazendo augmentation para meus analistas, né? Então, a otimização que a gente já obteve é acima de 90% no ganho de produtividade, né? Acima de 90%, e a acuracidade da coisa aumentou absurdamente, né? Isso é impressionante, porque são quase uma pessoa fazendo o trabalho de duas, né? Exato. E não só da tecnologia de vocês, né, mas várias outras. Então, isso também é um outro avanço aí que a gente obteve esse ano. É toda coisa muito fresquinha, né, que eu estou trazendo. Claro, sem dúvida, e esse é o objetivo da gente estar conversando aqui hoje, porque você está na fronteira desse conhecimento, e são, infelizmente, até a gente pode falar, são poucas empresas no Brasil que estão nessa fronteira, né? E você está conseguindo trazer para nós aqui exemplos de coisas que vão acontecer daqui 5, talvez daqui 10 anos vão se tornar comuns, mas que vocês estão lançando hoje, né? Exato, exato. A
gente até participou aí de um evento essa semana, onde a gente fez um lançamento oficial, porque eu falei, poxa, a gente já está fazendo isso, não fizemos lançamento, precisamos fazer o lançamento, né? É verdade. Às vezes a empresa que é muito baseada em serviço, né, esquece quando você lança uma coisa que extrapola o serviço, que tem uma tecnologia por trás. Você fala, pô, preciso fazer um lançamento disso, né? Como diria a galinha, tão importante quanto botar o ovo é cacarejar, né? Tem que fazer o barulho ali, né? E como foi o lançamento? Foi muito bom, foi bem interessante. Fizemos um hands-on, né, para valer ali, para o pessoal ver que não é PowerPoint, né? Legal. Porque tem muito PowerPoint também, né, Tem. sobre IA, né? Que isso aí? Não, estou no PowerPoint. PowerPoint não existe, né? Então, isso aí tudo que eu estou falando são coisas que já existem, já estão implantadas, já estão em funcionamento, já estão dando resultado, não é promessa, né? Legal. E a gente tem tentado também, Luiz Gustavo, do nosso lado, mencionei algumas iniciativas de inteligência artificial que a gente já está colocando no produto, né? E uma que a gente tem ainda o trabalho para o ano que vem, eu acredito, que vai na linha do que você falou, que é o assistente de IA, né? A gente já tem isso em laboratório, utilizando modelos aí conhecidos de mercado, né? Mas esses modelos ainda não estão, digamos assim, 100% treinados para apresentar o resultado na qualidade que a gente entende. Mas a ideia é evoluir também e ter um assistente de IA na qual você vai poder conversar com o sistema de IAM. Então, algumas perguntas que a gente já elencou, por exemplo, quais são as pessoas que têm os perfis de mais alto risco? Em vez de eu tirar um relatório, ter que filtrar no Excel, eu pergunto em linguagem natural e a informação vem, né? Então, muito no sentido de facilitar a gestão, né, de ambientes complexos, né? O nosso cliente típico, ele tem acima de 3.000 funcionários, né? Então, são ambientes grandes, onde já precisa de muita automação, e a inteligência artificial vem para completar isso, né? Exato. E fora que para os gestores de TI, os analistas, quantidade de sistema que o cara tem que entrar, quantidade de conhecimento disso, daquilo, de tela, disso, daquilo, é complexo fazer a gestão. O cara entra em 50 telas diferentes, ou mais, né? Só de cibersegurança, cada empresa, estima-se que cada empresa tem pelo menos uns 50 tecnologias que ele tem que entrar, 50 consoles, isso só de cibersegurança. Imagina o resto, né? E aí você pega toda a parte de gestão, imagina isso, o cara tem lá 100 sistemas que ele tem que entrar. Cara, loucura, agora você tem uma solução aí fácil, né, para você fazer isso de um jeito intuitivo, linguagem natural. Putz, exato, vamos fazer a IA nos entender e ela fazer o trabalho, que seria um trabalho técnico, né, clicar nos menus, né, e quem aqui está nos ouvindo não teve aquela situação que tinha que baixar um novo aplicativo no celular para fazer alguma coisa e desistiu porque não queria aprender mais no aplicativo, né? Tem que atualizar. Não, isso aí você tem que atualizar o Java. Nossa. Aí você vai atualizar o Java, aí não tem permissão. Aí você tem que falar com não sei quem. Aí o cara demora 2 dias para te responder e fala, não posso te dar essa permissão. Putz, e aí vai, né? E aí ele atualiza para você e estraga aquele outro programa que estava funcionando até ontem. Exato. Né? São dificuldades aí que algumas delas acredito que a IA vai nos ajudar a resolver, né? E olhando para frente, Luiz Gustavo, aqui a gente está se encaminhando para o final, o que você gostaria assim, de deixar de mensagem nessa parte do uso de inteligência artificial com a segurança da informação, até para quem está nos acompanhando, que é um profissional da área, por exemplo, e pretende se especializar um pouco mais, entender melhor, né? Deixo aberto para você falar dos produtos ou falar dos skills que as pessoas, aí falando mais de hard skills, né? Mas na área de segurança da informação e inteligência artificial, o que você deixa de recomendação aqui para os nossos ouvintes? Tá. Bom, vou fazer aqui uma analogia, uma metáfora aqui, que eu acho que é para deixar, acho que bem claro o que eu penso. Não quer dizer que seja verdade, né? Mas é o que eu penso. Hoje em dia, a maioria dos profissionais sabe usar uma planilha digital, né? Que na Microsoft chama-se Excel, né? É uma planilha digital. Antes, como é que você fazia? Você tinha um papel, você fazia ali, anotava, pegava uma calculadora, um ábaco e fazia a conta, né? Você é do tempo da Facite também? Isso. Melhor pular isso aí. Aí, alguém foi lá e teve a brilhante ideia de criar a planilha digital que faz cálculos incríveis, depois tem macro, tem automações, tem uma série de coisas. Então, hoje,
você dizer para uma pessoa fazer cálculo grande na mão, mesmo que tenha calculadora, não faz sentido. Você vai abrir um Excel e vai fazer o cálculo. É verdade. Então, na minha visão, a inteligência artificial vai ser isso daqui a um tempo. Vai ser como usar Excel. Né? Você vai usar como uma ferramenta a mais no seu dia a dia. Teve muita gente que demorou para aprender Excel. Teve muita gente que demorou para aplicar Excel. Né? E por aí vai. Só que o Excel é focado em uma coisinha ali, que é cálculo. Né? Agora, quando a gente pega a inteligência artificial, é como se fosse isso, só que para uma imensidão de coisas absurdas, né? Que podem, como a gente falou, trazer um grau de produtividade absurdo. Então, a primeira fronteira que dá para alcançar é a produtividade marginal, que eu chamo. Uhum. Vou escrever um texto, escrevo ali um rascunho e tal, peço para a inteligência artificial melhorar. Legal. Vou criar ali uma imagem para uma peça de marketing, peço para a inteligência artificial me ajudar. Preciso de um slogan. Esses são ganhos marginais. Né? Olha, me resume esse texto. Ganhos marginais. 10%, 15% de produtividade, 20%. Uau, melhorei em 20% minha produtividade. Mas se você se recordar, alguns agentes que a gente lançou, não foi 20% de produtividade, foi 90%. Pois é. Né? São números transformadores. É outra coisa. Então, não pode se acomodar só, né, nesse ganho marginal de produtividade, que isso é a casquinha do ovo, está todo mundo fazendo. Você não é o mais inteligente do universo. Já não virou mais diferencial, né? Hoje todo mundo faz. Né? Todo mundo faz. Não tem um programador que não conheça Lovable. Não tem um programador que não conheça Cursor. Sabe? Todos usam. Isso não é mais um diferencial. Isso é um mínimo necessário. Então, o diferencial mesmo é você usar a cabeça para resolver problemas com inteligência artificial. E não só já chamo de perfumaria, né? Você usar só para essas coisinhas simples do dia a dia, não é que não é para usar, tem que usar. Claro, mas são ganhos marginais. Mas são ganhos marginais. Mesmo que 20% apareça muito, só que a gente está falando de 20 versus 90. Quando você está fazendo 20, tem outro fazendo 90. Né? Então a diferença é de 70. É brutal. Acho que isso seria talvez a reflexão final aí, né? E dentro de IAM, com certeza, porque isso é um tema, como a gente falou, é um vespeiro, enxugar gelo, mas tem que ser feito. Exato. Tem que enxugar esse gelo. Então, se você tiver uma ajuda de inteligência artificial, vai ser mais fácil. Está muito alinhado, porque a gente vê justamente a inteligência artificial em IAM ajudando as pessoas a fazerem mais, com menos recursos, com menos tempo. Né? É isso aí. Perfeito. Luiz Gustavo, muito obrigado por vir aqui, compartilhar a sua visão, trazer essas experiências novas, trazer você que está na ponta da tecnologia dentro da Stefanini Cyber, diria que até pesquisando e desenvolvendo essas inovações, a sua experiência mostra aqui para a gente como essa combinação, né, tecnologia, responsabilidade, estratégia e a inovação é fundamental para a gente fazer esses produtos inovadores e ter uma empresa como a Stefanini Cyber, que é um orgulho para todos nós que somos brasileiros. Legal. E para você, imagina. E para você que está nos ouvindo, nos acompanhou até aqui, continue ouvindo o eTrust Talks para mais histórias reais de transformação e inovação em gestão de identidades e acessos. Até a próxima.